Bicho, boa noite. Vamos iniciar novamente a live aqui. Pessoal, eu tenho que avisar que mais cedo a gente fez o teste da live e a câmera do Ricardo estava com um pequeno problema, tá bom? E aí eu não sei se a gente vai conseguir resolver aqui, mas eu espero que sim. E aí, e aí a gente vai iniciar a live, tá bom? Deixa eu só fixar esse comentário. A gente já tem uma pessoa, deixa eu ver. Oi, Sil, tudo bom? Mais cedo a gente fez um teste com o Ricardo e a câmera do celular dele não estava aparecendo, mas o áudio estava bom, estava tudo ok. Então a gente espera que não seja nada. Se for só isso, é tudo bem, porque é, essas conversas mais longas, o que interessa é a conversa mesmo, né? A imagem é um plus. E também como a gente distribui em plataforma de podcast, você pode testar pelo podcast, porque lá o áudio fica bem limpinho, tá bom? Mas eu acredito que vai dar certo agora. Vamos ter fé, vamos, vamos perseverar. Tá difícil usar aquela frase agora que brasileiro não desiste nunca, né? Mas vamos continuar, cara, porque não tem outro jeito, né? Foguete não dá ré, o pessoal já dizia. Mas o Elon Musk desmentiu isso aí, mas repetindo. Vamos lá, pessoal. Tô aguardando ele entrar aqui. E aí, assim que ele entrar, eu chamo ele e a gente inicia a conversa. Vocês já podem ir falando se meu áudio tá bom, se vocês me veem bem, se vocês me escutam bem, porque aí a gente já pula essa parte de teste, né? Pelo menos comigo. E aí, quando o Ricardo chegar, a gente já começa a conversar com ele sobre a história dele. Será qual a história do Ricardo? Eu não sei. Eu sei que ele é cientista. Eu sei que ele fez engenharia eletrônica na graduação. Aqui. Pera aí, eu vou mandar um convite para eles. Daqui a pouco a gente continua a nossa falação, bicho. Chamar para participar. Ficar bicho. Pessoal, tá tendo um pequeno delay aqui para ele entrar, mas assim que ele entrar a gente inicia, tá bom? Já foi. Entrei agora na sala. É, eu acho que a questão do seu vídeo realmente a gente não vai conseguir resolver, Ricardo. Mas a partir do momento que você consegue me ouvir e eu consigo te ouvir, a gente pode fazer mesmo assim, tá bom? Bom, estou ouvindo, sem problemas. Tá, beleza. Eu vou fazer uma breve apresentação, que é o que a gente faz todo o programa. E eu já te desejo boa noite. Eu agradeço por você ter aceitado participar da nossa live. Pessoal, eu peço que desconsiderem o inconveniente da questão da imagem, porque o que importa no fundo é a conversa, né? Vamos lá. É, Fala aí, bicho. Nós somos um projeto que busca dar voz a atores ambientais e principalmente a gente conversa com muitos cientistas, alguns políticos, algumas pessoas que trabalham, né, na área, pessoas que vivenciam essa questão ambiental na área. E a gente conheceu o Ricardo, né, tipo, depois de toda essa questão, dessa toda polêmica com o INPE, a gente acabou vendo a importância, né, dessas imagens da questão dos satélites, da pesquisa, da ciência para conservação ambiental. Eu acho que tu tem tudo a ver, né? Ele estar aqui e conversar com a gente. Então, boa noite, Ricardo. É um prazer tê-lo aqui. E como é que você tá, cara? Bom, boa noite, Johnny. É uma satisfação falar contigo e com teus seguidores aí no Instagram. Estou bem, tudo bem. É de quarentena, mas trabalhando. Trabalhando e a pesquisa segue forte? Olha, não como eu gostaria, né? Porque parte do meu trabalho é experimental e o nosso Sim. laboratório na Universidade de São Paulo está cerrado. Aliás, toda a universidade está fechada. Então, estou Sim. fazendo alguns trabalhos. Eu acho que cortou um pouco do áudio.
Cortou o áudio, né? Ricardo, Estás cortou. escutando? Estou sim. Parou na parte que você falou que vocês estavam fazendo uns trabalhos e. Então, nós temos um laboratório experimental, né? E o laboratório, toda a parte experimental está fechada, a USP está fechada, né? Então, Uhum. está certamente atrapalhando a pesquisa. Ah, perfeito. Ricardo, todo mundo que vem aqui, às vezes a gente até conhece a pessoa, mas a gente não conhece a história da pessoa, né? Às vezes a gente não conhece a trajetória que a pessoa fez, todo o percurso que ela trilhou para estar onde ela está, né? E falando de longe aqui, dos nossos convidados, porque a gente sempre pede o currículo, né? Você é um dos currículos mais brilhantes, assim, sabe? Que a gente já viu por aqui. E eu queria saber como começou essa sua história como cientista, né? Como foi essa sua trajetória para entrar na área da ciência? Bom, desde a da adolescência, já com uns 15, 16 anos, eu comecei me interessar muito pela ciência, né? Sempre tive muita curiosidade sobre formação do universo, do mundo, etc. E por ser de uma família de engenheiros, entrei para a escola de engenharia, que há muitos anos atrás, na década de 70, havia poucas, eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro, poucos lugares onde se podia fazer um curso de física. Então eu fiz engenharia, mas aos poucos passando para a física, né? Para a pesquisa científica. Já depois de formado engenheiro, ao invés de ir trabalhar numa empresa, havia várias empresas, já fui imediatamente começar a carreira no INPE. Em 1970, comecei a carreira como pesquisador júnior, né? Aí segui fazendo mestrado e depois o doutorado. Primeiro comecei como professor na Universidade de Campinas, depois, em 83, fui para a Universidade de São Paulo, ao mesmo tempo que trabalhava em tempo também no INPE, também no centro no CTA, Centro Tecnológico da Aeronáutica. Então, sempre segui essa carreira científica, principalmente preocupado com a questão de fontes de energia para o futuro. Uhum. E qual era a área que mais te interessava assim na graduação? Qual é aquela área assim que te chamou a atenção logo de cara? Bom, eu sou engenheiro eletricista, né? E como eu já Uhum. tinha uma tendência a ir para a física, o que eu mais gostava era de matemática e eletromagnetismo. São as duas coisas que eu sempre gostei de fazer muito. Uhum. E aí, depois que você terminou a faculdade, depois que você passou esse período assim que você entrou no IPE, como é que você foi evoluindo assim durante esse tempo inteiro? Porque teve uma evolução tecnológica aí também nesse meio, né? Porque nos anos 70 essa questão do satélite tinha, mas não sei como era esse conhecimento aqui no Brasil, né? Olha, é claro que a carreira científica de todos, nossa carreira, não só científica, mas profissional, tecnológica, né? Ela vai evoluindo à medida que as coisas vão evoluindo também. Na carreira científica, é claro que tem questões científicas de fundo, que algumas não dependem tanto do desenvolvimento tecnológico, mas, em geral, a ciência sempre seguiu parte da tecnologia. Às vezes a ciência puxando a tecnologia, às vezes novas descobertas científicas sendo feitas porque nova tecnologia se tornou disponível. Na Uhum, verdade, na década de 70, foi quando os Estados Unidos lançou os satélites Landsat, que permitiam fazer o monitoramento da Terra. O uhum, diretor do INPE, o criador do INPE, o Dr. Fernando de Mendonça, percebeu rapidamente que as aplicações espaciais de satélite eram importantíssimas, extremamente relevantes para o país. Então, o Brasil, na verdade, foi o terceiro país do mundo a usar as imagens do satélite Landsat para fazer monitoramento do seu território. Então, em Cuiabá, que é o centro geométrico da América do Sul, o INPE uhum, instalou um sistema de antenas receptores até hoje. E recebendo imagens de satélite, o INPE desenvolveu todo o sistema de processamento dessas imagens. Na década de uhum, 70, então, quando havia reunião dos utilizadores do Landsat,
só 3 países apareciam: Estados Unidos, Canadá e Brasil. Então, o Brasil teve um grande pioneirismo no desenvolver as técnicas, os métodos para a utilização de imagens de satélites. Ah, perfeito. Eu não queria adiantar muita conversa, mas eu tenho uma pergunta que ela também não pode se tardar. Porque eu sinto que, pelo que você fala, o Brasil era nessa área um pioneiro. Mas hoje a gente vê que tem outros países que estão conquistando o espaço, né? Por exemplo, a Índia, a China, que até pouco tempo atrás não eram pioneiros nessa área, e estão começando a ficar, né? E eu sinto que o Brasil começou a ficar meio para trás. É, e eu queria saber, assim, sem pular assim, essa sua parte dos anos 70 ali, anos 80, qual foi o momento mais ou menos que você sentiu que começou o Brasil ficar para trás assim, nessa questão de geoprocessamento espacial e tudo mais? Bom, deixa eu qualificar a minha resposta, porque eu trabalhei no INPE em 1971 e depois Sim. voltei para o INPE, eu saí do INPE, voltei para o INPE em 1986, fiquei até 1990, saí novamente e voltei como diretor em 2016. Então, minha carreira, de forma nenhuma, é ligada a essa questão do Programa Espacial Brasileiro. Eu trabalho um pouco em outra área. Então, vou te dar a Uhum. minha visão, olhando para trás, por ter sido diretor do INPE, né? Então, Sim. acompanhei a evolução do que aconteceu. Na verdade, é curioso que o Brasil tem um programa, tinha, que infelizmente esse governo descontinuou, um programa de desenvolvimento de satélites em colaboração com a China, o famoso Uhum. programa de satélites CIBERS, que são China, Brasil, Remote, qualquer coisa, Satellites, e foi Uhum. desenvolvido pelo Desenvolvimento Brasil e China, né? E em Uhum. 2018, teve uma grande cerimônia em Pequim, estive lá, comemorando 30 anos desse programa. Foi muito Uhum. interessante escutar isso de uma das chinesas pioneiras desse programa, do programa espacial. Ela contou uma história que nem eu mesmo sabia, alguns do INPE sabiam, mas eu não. Que quando eles se aproximaram do Brasil, no começo da década de 80, a China lançou um satélite. A China teve Uhum. muito do seu programa espacial, inclusive os foguetes lançadores de satélites, vindo da sua colaboração com a Rússia, União Soviética. Uhum. Então, a tecnologia de lançamento de satélite chinês teve muita influência da União Soviética. Mas quando eles lançaram o primeiro satélite, essa chinesa disse, Mao Tse Tung falou, bom, agora o que vocês vão fazer com os satélites? E tudo para a China era fechado, não tinha colaboração com ninguém. E eles vieram para o Brasil. Eles vieram para o Brasil e muitos vieram, todos vieram para o INPE, que vieram, foram com o INPE, os primeiros aprendizados, vamos dizer assim, utilização de imagem, satélite, processamento, foi feito no INPE. Mas, é claro, com o passar do tempo, tudo isso ficou para trás, eles nos suplantaram terrivelmente, e estão suplantando, não vão suplantar no futuro, na minha opinião, até os Estados Unidos, porque Sim. não é só na questão de pesquisa espacial ou aplicações espaciais. Em tudo, a China teve um programa de desenvolvimento, embora seja não seja um governo democrático, mas eles têm uma linha estratégica muito clara, basear todas as suas políticas públicas no avanço da ciência e aplicação da ciência. Durante meu Sim. diretoria do INPE, eu estive várias vezes lá na China e é impressionante o que se vê. Quer dizer, em poucos anos, eles da miséria mais de 800 milhões de pessoas, sabe? E Sim. recuperar um desenvolvimento fortíssimo. Então, em todas as áreas, eles são assim. Eu estive em alguns institutos chineses que desenvolvem aplicações de satélite, que se vê lá é de altíssimo nível, praticamente na fronteira. Sim. Cara, é outra realidade, né? E continuando, já que essa pergunta tirou um pouco a gente da sua trajetória, você falou que saiu do INPE, né? Você saiu do INPE e foi fazer o quê posteriormente?
Eu estive no INPE no ano 1970, porque o diretor do INPE ele tinha uma política muito interessante. Naquela época não havia ciência espacial no Brasil praticamente, né? Então o que que ele fazia? Em janeiro e fevereiro ele dava um curso, introdução à tecnologia espacial e outras matérias relevantes, física moderna, em que ele pegava da ordem, cerca de 200 alunos de todo o Brasil, os que tiveram as melhores recomendações, e dava um curso fortíssimo com provas. Depois de 2 meses das provas que tinham, os 20 ou 30 primeiros podiam ficar no INPE, no mestrado e trabalhando. E essa foi a razão, me formei em Niterói, no Rio de Janeiro, a razão que eu fui para o INPE, atraído por essa possibilidade. E fui, Sim. me dei muito bem no curso e comecei a fazer o mestrado lá. Mas naquela ocasião, também no começo da década de 70, foi quando a Universidade Estadual de Campinas foi. E o seu reitor, o referido Paes, também criou a universidade com forte inclinação para a pesquisa científica. E ele convidou muitos professores do exterior e do Brasil para irem para a Unicamp. Então, o meu orientador de mestrado no INPE, que era um hindu, Dharrambi Rai, foi contratado na Unicamp como professor e eu fui com ele. Essa foi a razão. Sim. E aí eu fiz o Ah, mestrado na Unicamp, até fico satisfeito que a minha tese de mestrado foi a primeira tese de mestrado em engenharia elétrica da Unicamp, foi a minha. E depois do mestrado, e já durante o mestrado, eu fui aceito para fazer o doutorado no MIT, no famoso MIT, nos Estados Unidos. Então, em 72, terminei o mestrado e já parti direto para os Estados Unidos. Fiquei 4 anos fazendo doutorado. E após isso, voltei então para a Unicamp. eu acho que deu uma cortada novamente. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente. Tá, você falou que está na parte que você voltou para o Brasil, e eu só um minuto que eu vou explicar para o pessoal. Pessoal, a imagem não está aparecendo, mas a gente tem que olhar pelo lado bom, porque o Ricardo Galvão tem uma dicção incrível que a gente consegue ouvi-lo bastante bem, tá bom? Então, hoje a gente vai se contentar com a voz dele, quem sabe em um dia futuro a gente tenha o prazer de ter a imagem também, tá bom? É, então, você voltou para o Brasil e Então, eu retornei para o Brasil para a própria Unicamp. Fiquei na Unicamp até 1983, quando saí e fui para a Universidade de São Paulo e também para o Centro Técnico Aeroespacial. Está Oi, cortando? Ricardo? Está cortando novamente. Aí você foi para o Centro Aeroespacial. Lá no Centro Técnico Aeroespacial havia um instituto que há ainda, muito bom, o Instituto de Estudos Avançados. E eles Sim, estavam fazendo um trabalho muito interessante, né, na área nuclear, na área que me interessa, a minha área de especialização, energia nuclear. Então, eu fui sim, convidado para lá e depois de um ano eu fui ser o chefe do departamento de física teórica lá. E, ao mesmo sim. tempo, mantive a posição de professor em tempo parcial na Universidade de São Paulo, no Instituto de Física. Ah, perfeito. E eu cheguei a ver essa área que faz testes atômicos e tudo mais. É uma perto de Sorocaba ali e tal, em São Paulo? Porque eu cheguei a ver uma vez esse núcleo, sabe? Um núcleo, eu acho que era da Marinha ou do Exército, alguma coisa assim, que fazia esses testes por lá. Não, não, esse não é. Deixa eu explicar o que aconteceu. No começo da década de 80, o governo Uhum, brasileiro, era o governo militar ainda, né? Não era o governo democrático, houve uhum, por bem desenvolver no Brasil métodos de enriquecimento de urânio, para que sim. nós tivéssemos o combustível para as nossas usinas nucleares. Uhum, E eles resolveram, ah,
investir em dois métodos novos. Um que era feito no Centro Técnico Aeroespacial, que é o ITA, né? O centro em torno do ITA, que é o chamado enriquecimento de urânio usando laser. O enriquecimento de urânio nada mais é do que separar um urânio que nós chamamos de urânio mais pesado, né? Do urânio mais leve. Então, urânio 238, 236. E existem dois métodos, existem vários, mas métodos modernos existem dois. Um usando lasers e outro usando ultracentrífugas, máquinas centrífugas. O gás, que é o urânio, o fluoreto de urânio a altíssima velocidade, e pela centrifugação, quem já teve num desses essas rodas em parque de diversões que roda com muita velocidade, sabe que as pessoas mais gordas são mais rapidamente jogadas para fora. Né? Então, a mesma coisa acontece com as centrífugas de urânio. Então, o governo resolveu, como eu disse, tentar dois métodos. Um, com lasers, que foi feito aqui em São José dos Campos, no CTA, pela Aeronáutica. E outro, pela Marinha, lá onde tu dissestes, em Aramar, que é ao lado de Sorocaba, muito perto de Sorocaba. Mas a Marinha teve mais sucesso. A Marinha avançou rapidamente, né? E o projeto da Aeronáutica, embora tenha sido bom, não produziu os mesmos resultados. Então, esse projeto em São José dos Campos foi descontinuado e o da Marinha prosseguiu, e a consequência é que o Brasil hoje é um dos poucos países do mundo que domina todo o ciclo de combustível. Tem urânio na sua terra, consegue extrair urânio e consegue produzir urânio para as usinas nucleares. E existe uma importância política, já estratégica, muito grande, né, nessa questão, porque você pode evoluir muito fácil disso para as armas nucleares ou se manter também só fazendo aplicações médicas, né, ou de outras aplicações com esse urânio, né? Mas, nesse sentido, como foi para você trabalhar nessa época com uma área assim que ela é envolta, é romantizada, né, nas séries e tudo mais, como uma área cheia de espionagem e tudo mais? Você se sentia assim, trabalhando assim em um ambiente meio James Bond, algo do tipo? Não era um ambiente James Bond, mas eu, como vim da universidade, algumas coisas eu me senti um pouco desconfortável. Porque quando começou esse programa nuclear, havia sim, muita gente falava que a intenção do programa nuclear brasileiro é ir na direção da bomba nuclear, bomba atômica. E se ouvia na própria aeronáutica algumas pessoas que pensavam um pouco nessa direção. Né? Mas o que aconteceu é que houve uma ação espetacular da comunidade científica brasileira junto com a comunidade científica argentina, em particular a Sociedade Brasileira de Física e a Associação de Física da Argentina. Né? Então fizeram uma pressão muito grande e já no começo da década de 80 foi feito um acordo Brasil-Argentina de inspeção mútua. Foi criado um órgão internacional envolvendo Brasil e Argentina de inspeção mútua para evitar o desenvolvimento de armas nucleares. Isso foi um grande feito. Eu não creio que a sociedade saia, mas teve um êxito enorme. E realmente, depois, todo o enriquecimento de urânio que é feito no Brasil, desenvolvido no Brasil, só é bom para reatores. Se enriquece urânio 235, que nós falamos, a não mais que 5% de todo o urânio. E na Constituição Brasileira de 88, foi colocado explicitamente a proibição de desenvolvimento de armas nucleares. Então, todo o programa nuclear brasileiro é absolutamente para aplicações pacíficas, ou produção de energia através de usinas nucleares, ou, como tu bem dissestes, para radiofármacos. Muita gente não tem ideia, mas um dos institutos mais importantes para o país
é o IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas, em São Paulo, que desenvolve um químico nuclear chamado tecnécio. Isso é o mais importante para todo o tratamento de câncer, diagnóstico de câncer, importantíssimo para o país. Então, isso é, sim, uma produção da área nuclear, mas de muita relevância para a sociedade. Perfeito. Uma colega fez uma pergunta aqui, a Carla. Carla, um beijão para você, tá bom? Saudade. É, Ela fez a seguinte pergunta: o que o professor Ricardo pensa sobre o aumento da energia nuclear em nossa matriz energética? É estratégico irmos por esse caminho? Olha, na questão de nossa matriz energética, né, nós temos que dispor de todas as fontes possíveis. A minha resposta a essa pergunta é a seguinte: temos que usar a energia nuclear o mínimo possível. Certo? Mas nós não podemos, de forma nenhuma, garantir o nosso desenvolvimento, um desenvolvimento equânime que tem energia disponível só em hidrelétricas e energia solar, de forma alguma, porque elas não são, nós não podemos ter garantia de fornecimento constante, energia eólica, energia solar e mesmo hidrelétricas. Por exemplo, se o desmatamento da Amazônia continuar, a redução do nosso regime hídrico vai ser enorme, vai diminuir muito a quantidade de água no país. Então, quando nós já estamos utilizando, quando temos problema de produção de hidrelétrica, já estamos usando violentamente combustíveis fósseis. Estamos queimando óleo em termoelétricas. Sob esse ponto, e produzindo uma quantidade enorme de gás carbônico na atmosfera. Sob esse ponto de vista, é muito melhor ter um nuclear, que pelo menos é concentrada no lugar. E hoje em dia, depois dos acidentes no Japão e na União Soviética, já se tem muito controle de usinas que sejam bastante seguras. É claro que nunca poderemos evitar que não ocorram acidentes. Nunca podemos evitar. Por isso temos que usar energia nuclear o mínimo possível. Mas eu penso que a nossa matriz energética tem que garantir para a sustentabilidade do país pelo menos da ordem de 5% de produção de sua energia através da energia nuclear. Aí a gente já está falando de um ponto muito estratégico nacionalmente, né? De uma coisa. É porque quando você pensa nisso, a gente está pensando em relações de poderes a nível de países, né? O como esse país expressa e tem a sua capacidade de manter, né, um certo nível de poder e eficiência energética, né, para assegurar alguma coisa à sua população. Bem interessante isso. Mas a gente vai voltar para a linha, porque o importante aqui é a gente contar a sua história, Ricardo. É isso que a gente está interessado. Não sei se eu vou pular muitas linhas, mas aí você fez o doutorado nos Estados Unidos, voltou para cá, continuou. E como, não sei se foi muito depois, mas como você chegou assim na academia de ciências? Porque você é quase um imortal, só que das ciências. Um imortal da academia de letras, só que das ciências, né? O que aconteceu foi o seguinte: já em 1984, eu recebi o meu primeiro prêmio internacional pelos trabalhos científicos desenvolvidos no Brasil. Existe um Centro Internacional de Física Teórica que fica em Trieste, na Itália, e que é financiado, é um organismo, na verdade, da ONU. E eu fui distinguido com um prêmio deste centro pelos trabalhos de pesquisa que eu já fazia no Brasil. Eu fui receber esse prêmio em 1985. Isso já me deu bastante destaque, né? No cenário no Brasil, para ser conhecido, e também internacionalmente. Nacionalmente, até antes desse prêmio, porque depois de acabar o doutorado, eu vim para o Brasil, mas logo 2 anos depois, eu passei 1 ano e meio na Holanda, a convites deles, fazendo pesquisas na minha área de pesquisa de fontes de energia de fusão. E aí ganhei esse prêmio, né? Aí voltei para o Brasil, fiquei mais um tempo no CTA, depois no INPE, né?
e fui também aí convidado para trabalhar no maior centro de pesquisa internacional sobre pesquisa de fonte de energia de fusão, que é em Culham, em Oxfordshire, no Reino Unido. É um laboratório internacional de pesquisa que me contrataram, também como professor visitante. Eu passei um ano lá. E aí fiquei também bastante conhecido, né? Aí retornei para o Brasil, continuei minha pesquisa. Aí, quando voltei para o Brasil, já fui para a Universidade de São Paulo. Fiquei constantemente na Universidade de São Paulo, né? A partir de 1991, em tempo integral. E na Universidade de São Paulo também recebi, passei no exame de professor titular, fui aprovado no exame de professor titular. Depois de 2 anos, recebi um prêmio de professor de destaque em física, né? Então, esses prêmios vão todos se acumulando. E, finalmente, em 2004, eu fui convidado pelo governo federal para dirigir o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro. Fui para lá comissionado, como diz. Eu continuei na Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo me emprestou para esse centro. Certo? É assim que funciona comissionado. E, é claro, esse centro é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, é a primeira instituição científica do país que se dedicou à pesquisa em tempo integral. Foi criada por ninguém menos que o César Lattes e por Leite Lopes. Então, uma instituição de extremo prestígio no país e no exterior, né? Fui diretor desse centro durante 7 anos. Eu acho que fiz uma boa gestão e, naturalmente, ao estar nesse centro como diretor, você ganha uma visibilidade nacional muito grande, né? E quando eu estava como diretor lá, que eu fui indicado, então, para a Academia Brasileira de Ciência. Foi quando eu me tornei acadêmico. Antes já tinha sido indicado para a Academia de Ciência do Estado de São Paulo, né? Mas aí fui indicado para lá e me tornei, então, um membro da Academia Brasileira de Ciências. Essas academias de ciências, elas são muito litúrgicas, né? E nesse sentido, assim, como é que é essa Academia Brasileira de Ciências? Ela tem um número definido de cadeiras, tem um colegiado que se reúne, como é que é o relacionamento entre eles? A liturgia dela, vamos dizer assim, todas as academias têm um pouco. Aliás, um famoso físico, prêmio Nobel, Richard Feynman, dizia que não gostava de ser acadêmico porque as academias ficam a maior parte do tempo procurando como vão escolher os novos acadêmicos, né? Mas isso é uma crítica que não faz justiça à academia, né? Para se tornar uma academia, na verdade, a academia, os acadêmicos nomeiam todos os anos, aliás, durante a Academia Brasileira de Ciências, eu acho que fica durante 3 ou 4 anos, uma comissão encarregada de analisar novos acadêmicos, né? Que eles, para entrar para a academia, eles têm que ser indicados por alguém. Alguns acadêmicos indicam outros nomes. Não é a pessoa que se candidata. Acadêmicos, através de contato com outras pessoas, estão a par do que as pessoas estão fazendo, indicam possíveis candidatos. E essas candidaturas são analisadas por uma comissão e pelos pares. Existe um número, sim, definido de vagas para cada área da ciência, né? Existe um certo número. Acredito que agora a Academia Brasileira de Ciências tenha da ordem de 600 ou 700 acadêmicos, já não me recordo mais. Mas todas as academias são assim. Agora, na academia, que as pessoas não se dão conta, é o trabalho importantíssimo que ela faz para a sociedade. Só para dar exemplo, agora em 2018, quando era pouco antes das eleições, a Academia Brasileira de Ciência publicou um livro espetacular que, infelizmente, os nossos governos não utilizam, né, porque são, infelizmente, nossas políticas muito medíocres, né, mas como para fazer um desenvolvimento do país no futuro. Então, por exemplo, lá tem capítulos sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia, capítulos sobre cidades inteligentes, capítulos sobre redes inteligentes de energia, sobre produção de energia eólica, solar, mesmo nuclear, capítulos sobre como o Brasil deve entrar
na pesquisa espacial, nas missões espaciais, capítulos sobre a questão de saúde, vários desenvolvimentos sociais, muito bem feito, não? Então, essas academias, na verdade, se fossem bem utilizadas, seriam órgãos assessores, que é o que eu vi na China. A Academia Chinesa de Ciência tem uma importância enorme para o governo. Em toda a elaboração de suas políticas públicas, os políticos chineses, apesar de serem chamados ditatoriais, não são democratas, na verdade, eles seguem fortemente as sugestões, vamos dizer, dos trabalhos feitos pelas academias. A mesma coisa acontecia em vários lugares. Nos Estados Unidos, só para não falar sobre os chineses, né, embora o governo não tenha que seguir nenhuma academia, né, nos Estados Unidos, a Academia Nacional de Ciências tem uma importância enorme, enorme. O governo Biden, por exemplo, deixa eu qualificar primeiro. O governo americano não tem um ministério de ciência e tecnologia como nós temos, mas tem um secretariado de cientistas para o apoiar. A primeira preocupação do governo Biden foi exatamente nomear o cientista, né? Nomeou um dos mais famosos dos Estados Unidos, um dos principais cientistas que estudou o genoma humano. Então, é um país, eu tenho dito sempre, Jônia, que nós temos que nos conscientizar que não será possível um desenvolvimento no futuro para o país que seja desenvolvimento sustentável, socialmente justo e equânime, sem políticas públicas fortemente baseadas na ciência. E essas ciências, quem fornece isso são as academias, as sociedades científicas. Sim, perfeito. A Carla Polazzo, ela pergunta novamente, onde podemos encontrar esse documento? Entra www.abc.org. Né? Entra lá, e o livro acho que chama Ciência para o Brasil. Ciência para o Brasil, né? Perfeito. Vamos lá, a gente parou a trajetória a partir do momento que você entrou na academia, né? Depois de 2004, como foi seu caminho assim? Nessa época você também era diretor, né, do INPE? Não. Eu fiquei, durante 7 anos, eu fui diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Né? Eu poderia ficar mais um ano, né? Mas eu resolvi voltar para a Universidade de São Paulo por 2 razões. Primeiro, o meu laboratório, o meu grupo na Universidade de São Paulo estava sofrendo bastante, porque eu tinha diminuído o número de pessoas e estava faltando professores mais sêniores no grupo de pesquisa. E eu também não estava muito satisfeito com a orientação que estava sendo dada para o Ministério de Ciência e Tecnologia no governo Dilma, que foi muito distinto do que ocorreu no governo do presidente Lula. E aquilo me incomodava um pouco, então resolvi sair e voltar para a Universidade de São Paulo. Aí voltei para a Universidade de São Paulo e comecei a trabalhar normalmente, e aí meus colegas físicos sugeriram o meu nome para ser candidato a presidente da Sociedade Brasileira de Física. Então, eu aceitei a candidatura e, mesmo continuando como professor na Universidade de São Paulo, eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Física e, ao mesmo tempo, a Sociedade Europeia de Física me convidou para ser membro do seu conselho científico, que eu também aceitei. Então, foram 2 experiências que alargaram muito a minha compreensão de toda a ciência, do que se faz no Brasil, em particular em física, que eu conheci praticamente todos os grandes institutos, as universidades que trabalham em física, e também na Europa tive bastante interação. Né? Mas aí depois acabou, aí eu, em 2016, eu estava na Universidade de São Paulo, um ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o professor Marco Antônio Raupp, que é muito meu amigo, né? Foi ministro de Ciência e Tecnologia
no governo Dilma, no começo, e foi presidente da Agência Espacial Brasileira, entrou em contato comigo e pediu para eu me candidatar para diretor do INPE. Uhum. Porque acontecia que eu já tinha sido do INPE, né? E lá no INPE, Uhum. segundo ele, havia um certo desentendimento interno, diferentes grupos que não se entendiam muito bem, e isso estava atrapalhando a gestão do INPE. Então, ele julgava importante que houvesse um diretor que viesse de fora, que não tivesse nenhuma agenda secreta, vamos colocar entre aspas, nenhum interesse Uhum. particular em um grupo ou outro. E foi assim que eu aceitei ser candidato e fui escolhido para ser diretor do INPE. Né? Então, fui em 2016. Eu fui, na verdade, estive na lista tríplice, porque no INPE é feito um comitê de busca que analisa todas as candidaturas e depois elabora uma lista tríplice que vai para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Quando foi feito, era no final do governo Dilma que ela que teve o impeachment dela, né? E aí demorou um pouco, mas entrou aí um outro ministro, Gilberto Kassab, então fui escolhido pelo Gilberto Kassab e fui ser então diretor do INPE durante 3 anos. Fui diretor do INPE com muita felicidade, até o famoso embate com o presidente Bolsonaro. Né? Mas antes desse embate, eu queria saber, porque você já tinha estado no INPE antes, né? Eu queria saber o que que você encontrou lá quando você entrou, qual foi o ambiente, qual foi os desafios iniciais, quais foram, né, os desafios iniciais, o que que você se deparou quando chegou lá? Olha, o INPE é uma instituição espetacular, né? É um orgulho da nação brasileira como instituição científica. Mas estava atravessando, está ainda, estava atravessando um período difícil. Primeiro, como todas as unidades de pesquisa do MCT, estava sofrendo um decréscimo enorme no seu quadro de servidores. Por volta de 2010, o INPE tinha cerca de 1.500 servidores, cientistas, servidores também de gestão, mas esse ano, por exemplo, ele tem, eu não me lembro mais, mas da ordem de 700 servidores, sendo que da ordem de Nossa. 200 ou mais pode se aposentar amanhã, se assim o quiserem. Então, o primeiro problema que eu tive muito feio, que eu tive que enfrentar, é a questão do problema do quadro de pessoal, né? Que tentamos solucionar da melhor maneira possível, embora eu soubesse que não seria possível contratar novas pessoas. O segundo era que o programa de satélites do INPE, que era tinha que terminar a construção do satélite Cibers 4A com a China e terminar a construção dos satélite Amazônia 1. Né? Esses programas estavam tendo muita dificuldade, exatamente por deficiência do quadro de pessoal, falta de engenheiros, e também muita dificuldade com o. Um instantinho só, Johnny, eu vou ter que ligar aqui o computador, o celular que está caindo a bateria agora que eu reparei. Tá, não, perfeito. Enquanto isso, pessoal, eu só vou reforçar o que aconteceu. É, vocês não estão vendo a imagem do Ricardo, porque infelizmente teve um problema na imagem, mas o áudio está perfeito. Se o áudio não estiver suficientemente bom para você, assim que terminar, no máximo amanhã, esse programa vai estar nas plataformas de podcast, o Google Cast, Spotify. E aí vocês podem ouvir de lá, porque lá o áudio vai estar tratado e ele está bem, bem bacana, tá bom? Fora isso, eu peço que agradeço, né, vocês que estão acompanhando aqui mesmo, apesar de tudo isso. Peço que vocês que puderem cliquem no coraçãozinho aí para dar um apoio. É sempre bom, né, ter um incentivo. E tem outra coisa, o áudio está perfeito, né, Wallace? Wallace, Wallace da fiscalização, a gente precisa começar a conversar mais sobre fiscalização também, né, Wallace? Mas, Bom, eu creio que já liguei o celular, está sendo carregado, não vai ter problema então. tá bom. Bem, então, eu estava falando sobre os dois satélites, a situação do INPE, né? E também um outro Sim. problema que eu tive que enfrentar muito forte, a questão da Advocacia Geral da União. Porque todos Uhum. os
do INPE, né, têm que ser aprovados antes pela Advocacia Geral da União. E, infelizmente, os advogados, todos esses órgãos, o CGU, etc., têm uma atitude muito reacionária com relação à pesquisa científica, né? O INPE, o Programa Espacial Brasileiro, desenvolvido pelo INPE e também pelo CTA, no desenvolvimento de satélites, tem como missão, além de desenvolver os seus produtos, desenvolver o máximo possível a indústria espacial brasileira. Então, todos os nossos equipamentos desenvolvidos, mesmo aqueles que o INPE pode desenvolver ele mesmo, nós tentamos colocar na indústria diretamente, fazemos licitação, e isso é um problema, foi um problema seríssimo que eu enfrentei, porque os advogados não entendiam como poderia ser feito de uma forma mais simples. Em 2015, a presidente Dilma publicou o famoso Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que permitia contratações simplificadas para equipamentos científicos. Os advogados não aceitavam isso direito. Então, isso foi uma luta dura que eu tive no INPE e, felizmente, consegui contorná-la, consegui vencer. Fizemos, por exemplo, o contrato de lançamento do satélite Amazônia 1, que foi lançado agora recentemente, com sucesso. Os advogados não permitiam que eu assinasse o contrato de lançamento. Esse contrato tem que ser feito 2 anos e meio antes de lançar o satélite, porque eles diziam que eu ia fazer o contrato, mas o satélite ia ser lançado agora em 2021, em outro plano quinquenal. E eu não poderia fazer isso, contratar num período para lançar no outro, que é um absurdo total, né? Mas isso deu muito trabalho. E consegui vencer, e os 2 satélites estão aí no espaço, produzindo resultados extremamente úteis para o país. E, além disso, eu me preocupei muito com a elaboração de um novo planejamento estratégico do INPE, reforçando principalmente o que me preocupou muito quando eu cheguei lá, com a pesquisa na área espacial. Porque o INPE não só presta serviços na questão de monitoramento da Amazônia, meteorologia e outras várias aplicações. O INPE também é um instituto de pesquisas. E ele tem que atingir excelência nisso. Então, isso estava ficando um pouco para trás por dificuldade de pessoal, dificuldade orçamentária, e falta de definição de um plano de pesquisa, de satélite científico. Eu me dediquei muito a isso, mas isso, infelizmente, não consegui concluir a contento antes de ser exonerado do INPE. Durante a nossa conversa inteira, eu busquei não falar de meio ambiente especificamente, para a gente não contaminar a história do convidado, porque toda essa gama de assuntos que ele estudou, a gente dá uma volta inteira, e a parte que a gente que nos é cara, né, que é cara para o pessoal da ambiental, é só uma parte desse conhecimento todo incrível, todas essas aplicações incríveis que vocês viram. Então, neste momento eu pergunto, né, agora, depois de ter passado assim, a maioria da parte da história do convidado, eu pergunto como é que foi essa questão do desmatamento, como é que foi essa situação para você, o que você viu, sabe, o que você viu e viveu nessa época? Eu acredito que vocês, e inclusive aqueles são também do ICMBio, conhecem bem a história do INPE, né? O INPE teve um protagonismo enorme na questão do monitoramento da Amazônia, desenvolvendo o sistema PRODES, que desde 1988 dá as taxas anuais de desmatamento da Amazônia, né? Essa série histórica de desmatamento da Amazônia é considerada no mundo todo a melhor série de controle de desmatamento de florestas tropicais. Então, nesse ponto, através do INPE, o Brasil adquiriu um protagonismo enorme, né? Em 2007, a famosa revista Science disse que o sistema de monitoramento do desmatamento desenvolvido no Brasil era uma inveja para todos os outros países do mundo. E em 2004, quando houve um grande pico de desmatamento, e a ministra Marina Silva, então, solicitou ao INPE
que desenvolvesse o sistema DETER, que ao invés de dar alertas, as taxas anuais desse alertas diários de indicações de desmatamento ou degradação da floresta. Esse sistema foi espetacular e, usando os resultados dele, o Brasil conseguiu decrescer a área desmatada de acima de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados em 2012. Isso foi considerado pela revista Nature o maior exemplo de controle ambiental na última década, naquele ano, para dar uma ideia do protagonismo do INPE. Então, o INPE sempre teve, e tem uma equipe de cientistas espetacular que trabalha nisso, gente muito dedicada e extremamente competente. Mas o INPE já tinha sofrido ataques no passado. Em 2008, o INPE identificou um grande desmatamento na Amazônia, concentrado no norte de Mato Grosso, né? E o governador de então, Blairo Maggi, fez a mesma acusação que fez o Bolsonaro agora, que teria sido, os dados não estariam corretos, porque havia interesses de terceiros na divulgação dos dados do INPE. Mas só que, na época, a ministra era Marina Silva, e ela não aceitou isso. Ela imediatamente convocou uma reunião com o diretor do INPE, o diretor do IBAMA, o presidente Lula e ela, em Brasília, e o governador Blairo Maggi, para discutir, em vez de deixar ir para a imprensa, convocou essa reunião. Foi uma reunião difícil, mas nessa reunião ela propôs fazer o seguinte, uma coisa simples. Vamos fazer um sobrevoo nas áreas que o INPE está dizendo que estão desmatadas e comparar com o que o governo diz que não estão. O Lula aceitou isso imediatamente, foi feito sobrevoo e, naturalmente, todas as críticas do governador Blairo Maggi caíram por terra. Bom, nessa ocasião que teve esse ataque, estava tendo o ataque do governo Bolsonaro, eu propus a mesma coisa, mas não aceitaram. O que acontece, muita gente estranha a reação forte que eu tive, é porque o ataque do governo Bolsonaro não foi feito em julho, quando eu tive o embate com o presidente Bolsonaro. Começou logo em janeiro. Logo que o governo assumiu, em 15 de janeiro, o ministro Ricardo Salles já deu uma entrevista para a Folha dizendo que o sistema DETER do INPE não era bom o suficiente, não tinha precisão suficiente para as ações de contramedida do IBAMA, de investigação, que é um absurdo. Já começou o negacionismo aí, negando o que foi feito nos governos anteriores. Ora, o INPE respondeu, pedia aos encarregados, imediatamente da forma que fazemos cientificamente. Publicamos um relatório na página do INPE e eu também o enviei ao Ministério de Ciência e Tecnologia, explicando como o INPE fazia e mostrando que o que dizia o ministro Ricardo Salles não era verdadeiro. Mas não adiantou. Os ataques prosseguiram continuamente e a cada um deles eu respondia. Inclusive, um deles eu fui a Brasília falar com o secretário encarregado de fornecer os dados do Brasil de desmatamento e de geração de gases de efeito estufa para o IPCC. Expliquei a ele que isso não poderia continuar assim, porque até então, até o governo Bolsonaro, o INPE nós tínhamos um acordo de cooperação técnica assinado com o IBAMA, um contato constante. Quando havia dúvida, a diretora do IBAMA, Sueli Araújo, a presidente, me telefonava, falávamos por telefone. O governo Bolsonaro cortou tudo isso. Claro que agora, mas naquela época eu já percebi que era intencionalmente, porque o INPE era uma pedra no sapato do governo, porque dava resultados que contradiziam o que eles diziam. Sabe? Aí a bateria não. Então, até que teve aquele embate forte, e por isso que eu respondi quando ele falou para a imprensa estrangeira que os dados do INPE eram mentirosos, por isso que eu respondi de forma tão contundente. Perfeito. É toda uma história, né? Todo um legado que não pode ser jogado fora, né? Tá, vamos lá, eu vou fazer vou ler os comentários aqui enquanto a gente prepara para as 4 perguntas finais, tá bom, pessoal? O Rogério falou um absurdo o ataque às instituições. O Wallace
mencionou o novo plano de combate ao desmatamento, que substituiu o PPCD, PPCDAN. DPCM, O Sensipan parece ter ocupado o espaço que era papel do INPE, e ele pergunta também como você vê, Ricardo, essa substituição, sabendo que o Sensipan é ligado ao Ministério da Defesa. Bom, o Sensipan sempre teve um trabalho grande também de monitoramento, né? Mas, como tu disseste, para a questão de defesa, mais preocupado com questões militares, né? E com segredos militares. Uma das grandes razões do sistema do Brasil ser respeitado mundialmente é que não há conflitos de interesse. O INPE pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia e o órgão encarregado das ações é o Ministério do Meio Ambiente. Então, o INPE produz seus dados de forma aberta e, mais importante ainda, os divulga abertamente na página do INPE. As pessoas podem acessar e ter os dados todos sobre desmatamento. Eles têm cerca de 10 dias depois que o IBAMA tem acesso aos dados, mas estão todos abertos. O Sensipan não faz isso. O Sensipan fornece dados também importantes para o IBAMA, não vou dizer que não, mas faz um serviço mais preocupado com as aplicações militares, aplicações de fiscalização que são importantes para o país também. Questão de fronteiras, etc., não são aplicações que não são importantes, mas que não têm a finalidade das aplicações que tem o INPE, que são extremamente importantes do ponto de vista de sustentabilidade, de proteção da Amazônia. Sim, é perfeito. É mais ou menos aquela ideia que a gente falou no início, de quando a gente estava começando a produzir urânio e tinha duas instituições diferentes que produziam diferentes tipos, né, para diferentes funcionalidades. Exato, exatamente isso. Vamos lá, a gente tem mais uma pergunta. Pessoal, a última pergunta, porque a gente já está um pouco acima do horário. Como se ouviu a proposta do governo de adquirir as imagens da Planet em substituição ao INPE? Olha, a Planet, ela tem uma grande quantidade de satélites, eu creio que 300 satélites, nanosatélites, que fazem uma cobertura de todo o espaço do Brasil, né? Mas não com a precisão e com a capacidade que o INPE faz. Porque o INPE não é só as imagens de satélite, é todo o processamento feito pelo INPE e é um processamento soberano. Não tem o menor sentido ter que comprar agora de uma empresa estrangeira se o INPE pode produzir esses dados e com uma precisão suficiente. E é curioso porque vocês sabem que agora, eu creio que o governo da Suécia e Noruega fizeram um acordo com a Planet e vão fornecer imagens gratuitas. Então, eu não vejo a razão disso. Eu não gosto de dizer isso, que talvez haja um interesse por baixo do pano nessa negociata, não? E mesmo as imagens da Planet são úteis, não há dúvida que são. O Instituto Amazon usa imagens da Planet. Mas como que eles fazem? Usa as imagens do INPE primeiro, para ver todas as regiões desmatadas, e quando há alguma área que eles querem com maior precisão, aí compra as imagens da Planet específica para aquela área. Não tem sentido tentar cobrir todo o Brasil com imagens da Planet. Para você ter uma ideia, se nós fôssemos cobrir todo o Brasil, todo dia com imagens da Planet, só para processar essa imagem, nós precisaríamos de um supercomputador 2 ou 3 vezes maior que o supercomputador maior que nós temos no Brasil, que é o Santos Dumont em Petrópolis. Então, é uma decisão completamente errônea, na minha opinião. O Rogério complementa aqui, eu acho que ele vai nesse mesmo sentido que você leu a sua pergunta, que ele fala, quando os dados não são confiáveis, para que servem? Se essa política ocorrer, daqui a pouco os dados confiáveis virão de outras instituições, inclusive estrangeiras. É basicamente esse ponto que você mencionou, né?
Tá, a gente agora, pessoal, vai para as 4 últimas perguntas, que são as nossas básicas, que vocês já conhecem. E eu agradeço vocês por terem ficado aqui, apesar de tudo. E vamos lá, chegou a hora da primeira pergunta. Eu esqueci de avisar no início, Ricardo, mas não se preocupe, tá bom? Você vai Tá bom. sair bem. A nossa primeira pergunta é uma pergunta chamada Pergunta da Onça. Ricardo, a gente viu uma onda de negacionismo científico grande recentemente, assim, que chegou a tomar o poder da maior nação do mundo, né, atualmente, que foi os Estados Unidos. Tomou o poder no Brasil, tomou o poder na Turquia, tomou o poder em vários outros países, e logo após isso veio o Covid-19, né, que meio que escancarou esse sentimento anticientista que se aflorou na sociedade. Pensando nisso, como você vê assim, essa questão da ciência, da comunicação, de como a ciência deixou de se comunicar com a sociedade? Olha, John, eu não digo que a ciência deixou de comunicar, mas é que mudaram-se os canais, né? Mesmo no passado não nos comunicávamos tão bem, mas nós estamos acostumados com a divulgação científica, tem muitos colegas em várias universidades do Brasil extremamente preocupados com comunicação científica, que moram em São Paulo, conhecem a Estação Ciência, né? Mas, infelizmente, esse negacionismo agora tem uma característica distinta daquilo que nós chamávamos obscurantismo no passado. Porque o obscurantismo no passado era principalmente uma negação de resultados científicos, geralmente baseado por posições religiosas extremadas. Não é o que acontece agora com o negacionismo, né? Tem um trabalho recente, muito bom, de 2017, de um cientista sueco chamado Hansson, que mostra que o negacionismo agora, na verdade, é uma pseudociência. É uma ciência, uma pseudociência que é elaborada para contra-atacar resultados científicos que incomodam a zona de conforto de alguém. Então, por exemplo, na questão que afeta nós todos do meio ambiente, um dos órgãos grandes dos Estados Unidos que financiou grande parte de posições contra o aquecimento global, inclusive com palestras de prêmios Nobel em física, era sustentado pelas indústrias de combustíveis fósseis. Então, todo esse negacionismo vai porque é feito, porque quer ser contra alguma coisa da ciência, e isso é muito preocupante, porque, na verdade, é uma pseudociência, né? Vemos isso em várias áreas, vemos contra a teoria da evolução, vemos isso agora na questão do coronavírus, foi muito claro, né? Inclusive, quando eu recebi o prêmio Nobel da revista Nature, o repórter que me entrevistou falou que eles identificaram a minha reação importante, porque esse negacionismo está permeando em vários países do mundo e eles não tinham ainda identificado uma resposta tão contundente como a minha. Então, o problema grande, João, é como agora a comunidade científica vai poder atuar nas redes sociais. Porque as redes sociais são, infelizmente, uma ferramenta muito útil para o negacionismo. Porque se pode colocar mensagens lá e mensagens sem nenhuma profundidade. E as pessoas se acostumaram com respostas rápidas sem profundidade. E algumas questões científicas não dá para responder sem profundidade. É necessário ter profundeza no que falamos, né? E as pessoas acabam acostumando com essas respostas rápidas que vão ao encontro do que elas querem ouvir. Esse é o problema, e nós, da comunidade científica, estamos ainda aprendendo como lidar com isso. Muito obrigado pela resposta. Ou seja, pessoal, no final não foi o negacionismo que se aprimorou, né?
basicamente eles enfeitaram a ideia deles de um conhecimento científico, né? Eles que tomaram a voz da ciência, entendeu? Eles que pegaram a forma de comunicação da ciência, de forma, fazer uma comunicação de forma clara, assertiva, objetiva, e transformaram isso em uma coisa completamente distorcida e deturpada. Faltou um adjetivo nessa. Assertiva e tudo mais, e rasa, pouco profunda. E rasa também, pessoal. Vamos anotar isso aí também. Chegou a hora da nossa segunda pergunta. Ricardo, durante toda a nossa conversa, a gente ficou falando sobre você. Mas eu aposto que durante toda a sua trajetória, você encontrou várias pessoas incríveis, né? Vários profissionais, vários cientistas incríveis. E a gente tem um quadro aqui do nosso canal que a gente pede para o nosso convidado indicar, vamos dizer que essa fosse uma indicação para o Nobel ou alguma coisa assim, mas a gente indica para ministro do Meio Ambiente. Se isso fosse um título, para quem o senhor daria esse título? Para o meio ambiente, está dizendo? Isso. Para a Ministro área do do Meio meio Ambiente. Isso. ambiente. Na questão, para a área do meio ambiente, na questão científica, naturalmente, a primeira pessoa que me vem à mente é o professor Paulo Artacho, da Universidade de São Paulo. Paulo E depois, Artacho? Artacho, Artaxo. E depois o professor Carlos Nobre, que era do INPE e também agora está na Universidade de São Paulo. Eu acho que, se eu não me engano, já indicaram o Carlos Nobre também nessa pergunta nossa. E agora que a gente está terminando, tem mais duas perguntas só. Eu gostaria de pedir uma música para você. Uma música que te toca, que te faz bem, que te levanta, que te coloca para cima. O Cuitelinho, cantado pela Mônica Salmaço. O Cuitelinho? Cuitelinho, cantado pela Mônica Salmaço. Essa é música caipira de raiz. Não sei se conhece Mônica Salmaço, mas procura. Nossa, não conheço, mas eu vou pesquisar sim. E Nada. agora, pessoal, só lembrando que essa música que a gente sempre pede para o nosso convidado, ela vai estar lá no nosso YouTube em uma playlist que a gente cria, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora chegou a hora da gente, nosso momento jabá, no qual a gente faz uma pergunta para o nosso convidado. Ricardo, se você tivesse uma chance, hoje é o dia de você ter uma chance, agora é o momento de você ter uma chance. Pensando assim, se você tivesse uma chance hoje para resolver a questão ambiental, o que você faria? Olha, isso é uma pergunta bastante difícil, né? Mas porque a chance para resolver a questão ambiental depende de muitos fatores, Johnny, não só do que nós podemos. Se eu tivesse poder, vamos supor que eu fosse o ministro do Meio Ambiente, por exemplo, né? O que eu faria, principalmente na questão ambiental da Amazônia, sendo mais específico, é um fortalecimento enorme da educação ambiental na Amazônia e investimento empresarial controlado pelo Estado para o desenvolvimento sustentável. Perfeito. Nossa, uma resposta para quem foi pego de surpresa, você teve uma resposta muito rápida. Mas muito obrigado. Pessoal, a gente faz essa pergunta uma chance porque a gente tem um projeto, um projeto acessório ao Fala aí Bicho, que eles chamam Uma Chance. E a gente pensa que a chance do século, a chance de tudo mais, ele não está só em fazer o que você faz atualmente. Atualmente você é um cientista, você é um fiscal ambiental, você é um analista ambiental, você pode estar aqui em Brasília, você pode estar lá na Amazônia, você pode estar no litoral brasileiro, nas praias, você pode estar em uma região de barragem, você pode estar estudando no exterior. Mas a chance que a gente tem é que todas essas pessoas, em conjunto, comecem a se comunicar por meio dessas novas ferramentas digitais. Porque esse é o futuro, né? Essa é a nova forma da gente se relacionar. É por meio de mídias sociais. E eu sinto,
e eu percebo que existe muita falha ainda nesse ponto, que a gente pode melhorar, sabe? Que a gente tem capacidade de melhorar. Então, esse é um convite. Esse é um convite se você quer melhorar, se você acha que pode melhorar nessa área, a gente te convida a participar do nosso projeto, que a gente, durante um mês, para 3 pessoas, porque esse é um projeto voluntário e sem fins lucrativos também, sou eu que particularmente faço isso. Durante esse um mês, a gente vai acompanhar essas pessoas, essas 3 pessoas, a se comunicar melhor nas redes sociais, tá bom? E aí, quem quiser, vocês podem mandar um direct pra gente, que a gente vai elaborar uma lista de espera, tá bom? Já está terminando a de maio, a gente já fechou a de abril, e é isso, essa é a nossa, uma chance que a gente acredita existir, sabe, para o meio ambiente. É claro que tem muitas outras, mas cada um no seu quadradinho, né, vamos uma coisa de cada vez. Ricardo, você pode deixar uma mensagem final para a gente terminar bem, terminar feliz, terminar com vontade de acordar amanhã e fazer mais que hoje, lutar mais que hoje, trabalhar mais que hoje e acreditar que o futuro pode ser o que a gente imagina? Sim, eu quero deixar uma mensagem de esperança, principalmente com essa questão ambiental. O que nós vimos ontem e hoje, né, aquela colisão eu acho que 200 ou 300 empresas e ONGs que mandaram um recado para o presidente Bolsonaro sobre a importância de mudança de sua política na questão ambiental, é muito animadora, porque nós não podemos depender de nossos políticos. Nós temos que atuar, e é muito importante ver a sociedade atuando. Nós não vamos andar para trás, porque a sociedade brasileira não vai se calar. Um abraço a todos vocês. Abraço, Ricardo. Só um recado final que a Paulina chamou, deixou assim, deixa um grande abraço para o grande Ricardo. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Segunda-feira a gente está de volta com outra live. Agora a gente tem lives 2 vezes na semana. E é isso. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado que você que está aí. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a todos. Tchau.